No livro As Armas da Persuasão, falado sobre a questão da quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, que se compara com outros tempos, é literalmente algo muito grande, e a velocidade dessas informações e também a facilidade. E também é falado sobre a questão de como muitos especialistas, estudiosos, realmente conseguiram fazer um feito grande, mesmo numa época sem tanta informação que nem tem hoje, como o Albert Einstein, por exemplo, onde na época era, digamos assim, limitado ao conhecimento, à informação, e hoje em dia, tipo, literalmente qualquer um pode dar uma informação ali. E também é falado sobre a questão de que, tipo, qualquer pessoa hoje em dia que tiver um computador pessoal, pode literalmente se tornar o que quiser, tá ligado? Porque essa quantidade de informação é tão rápida, tão fácil, porque você pode sim fazer grandes feitos também. Só que a questão é que isso é sim uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você tem que saber utilizar essa informação e transformá-la em conhecimento, porque a informação pode ser algo diferente de conhecimento. Você saber uma coisa não significa que você realmente vai saber utilizar aquilo, o que é totalmente diferente. E daí fazer grandes coisas. Isso é totalmente diferente e a questão é você entender isso e entender, transformar isso em um conhecimento que sirva de alguma coisa, porque você só saber algo não significa muita coisa. Você pode saber algo, mas não necessariamente fazer algo com aquilo. Então, meio que você tem que entender que informação é uma coisa e conhecimento é outra. Só que, como falei, sim, você pode saber muita coisa, tem muitas informações hoje em dia, mas ao mesmo tempo, você ter muitas informações não pode ser uma coisa boa, porque meio que você acaba desviando o foco. E quando você pode ter a possibilidade de ver uma coisa hoje, ver uma coisa amanhã, e por aí vai, meio que você acaba não focando em nada. E isso também é uma coisa ruim, pela questão do excesso de informações. E sim, você pode saber muita coisa, mas ao mesmo tempo você pode não se aprofundar tanto nelas, pela questão de que você pode sim ver uma coisa hoje e amanhã vai ter outra coisa, e por aí vai. Por isso não é uma questão tão interessante assim, se você não souber usar, no caso. É tipo a questão de você estudar com a IA, mas ao mesmo tempo você tem que saber estudar com ela, porque, por exemplo, você só simplesmente jogar pra IA, ela vai fazer sozinha e você, tipo, não vai aprender nada e não vai dar em nada. Sendo que você tem que aprender junto. Então você pegar alguma coisa que você sabe e aí você tentar explicar pra IA e a IA te corrigir. Por exemplo, talvez seja uma forma melhor de estudar do que se você jogar uma questão pra IA responder, sendo que daí quem vai estar respondendo é ela e você provavelmente não vai estar aprendendo. E aí por isso também é interessante você ter um objetivo pela questão do foco, porque se você tem um objetivo, você tem pelo menos uma linha de chegada. Você sabe onde você tem que chegar. E por isso também trilhas de aprendizado ou cursos mais focados em mais específicos, no caso, para uma área tendem a ser melhor do que você simplesmente fazer um curso de uma ferramenta específica, porque você saber a ferramenta, você saber usar a ferramenta, sim, é legal, mas você tem que saber usar, você tem que saber o que você vai fazer com aquilo também. E, e isso é uma coisa diferente, você só saber usar é legal, mas você tem que saber o que você tem que fazer, o que você vai fazer com aquilo, porque não adianta nada você saber usar e não ter a lógica do processo do porquê você está fazendo aquilo.